Oi, gente! Tudo bem? Vamos esperar as pessoas entrarem. Ó, Thalita, Alice e Hamilton. O Anderson, Bruna. Oi, o Anderson. Oi, Bruna. Oi, Juninho. A gente vai esperar um pouquinho as pessoas entrarem pra começar a falar. Esperar uns 2 minutinhos. E aí? Falou pra você entrar sem make, pra entrar natural. Tá, Bruna? Ó, a Raquel entrou, Alexandre. Raquel, Alexandre, a gente tem saudade, amo vocês. Sua mamãe. Você que é lindo, Alexandre. Ué, tô aqui, ué. Dá pra ver, não? Ah, é, minha avó. É um pedido, minha avó mandou dar um beijo pra ela. Oi, vó, te amo. Minha avó Enide tá com a minha tia Franciane e fez um pedido. Chega mais perto, Alessandra. Ó, a Célia entrou também. Sério, Nielson. Raquel falou pra mudar pra lá. A Luana também entrou. Ricardo. Oi, Celinha. A Célia é nossa vizinha. A Luana também entrou. A Luana. Eles estão te ouvindo também. Tô te avisando. E aí, já começa ou espera mais um pouquinho? Não, a gente vai esperar. Tipo assim, quando der uns 500 mil visualizações, aí a gente começa a live. A gente vai colocar um QR Code aqui pra você apontar o seu celular, fazer uma doação. Elisa. E aí? Tá bom, vamos começar. Aí o pessoal vai entrando. Quando é 20, a gente começa. Nossa. Me recuso a começar sem 20. Vamos. Aí, ó, já tem menos, 16. É porque tá enrolando. Vamos começar. Então, deixa eu chegar um pouquinho. Eu? Sim. Então tá, eu vou fazer primeiro uma apresentaçãozinha. Assim, eu imaginei que poderia ter alguém que não conhece a gente, mas aparentemente todo mundo que tá vendo a gente conhece a gente. Mas eu vou fazer mesmo assim. Então, meu nome é Alessandro, vulgo Negão. Esse apelido é estranho, mas na igreja ele faz um pouquinho... Na verdade não faz sentido nenhum, né? Mas já tem tantos anos que a gente nem contesta mais. se eu me lembro bem, eu acho que foi o Jales que deu esse apelido pra mim, ainda quando eu dançava street dance na igreja. O Jales, da Fran. Yeah. E a novinha gatinha aqui do meu lado é a Daniele, com um apelido mais normal, né? Dani. Minha idade, a idade dela, a gente tem 30 anos agora, os dois. Um mesinho de diferença só. A gente vai fazer, acho que, 8 anos já de casado. Já tem 15 que a gente tá junto. Aqui onde a gente tá vivendo. O local, a gente tá... Na verdade, o estado é a Califórnia. Mas a cidade que a gente tá vivendo agora chama San Rafael. E é mais ou menos... Porque tem mais gente da igreja que vive aqui, né? A Célia, o Nelson, a Lúdia, o Miguel e o Guilherme também, primo da Dani. A gente mora mais ou menos uns 50 minutos de distância de cada um. É mais ou menos, não é tão longe assim não, como aparenta os 50 minutos, mas são cidades próximas, não é muito longe. A gente já tá vivendo aqui, já tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Em agosto faz 2 anos. Começo de setembro. E a gente tá frequentando uma igreja americana aqui, muito parecida com a nossa. Assim, aqui tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Facilidades, a estrutura é um pouco melhor, mas é questão de propósito, questão de discernimento da palavra de Deus é bem parecido, né? O Luiz e a Lorene vieram aqui no começo do ano passado e ficaram um pouco com a gente, foram lá também. Tiveram a oportunidade, né, de ver. Isso. Então tá, essa é uma apresentaçãozinha rapidinha. Aí a gente já vai compartilhar alguma coisa que a gente preparou. Eu vou dar só mesmo a introdução à Dani, que é a ministra da vez.
já tem 27. Então vamos começar. Então, a gente vai falar um pouquinho, como a maioria das lives foram, dando um pouquinho de testemunho e falando alguma palavra dentro da Bíblia, lógico, a respeito do que a gente está vivendo. Então, eu vou falar algum testemunho mais íntimo da minha parte. A Dani, provavelmente, a gente não conversou um com o outro especificadamente o que cada um ia dar de testemunho, mas o sentido da palavra vai ser caminhar pelo mesmo rumo. Então, para quem me conhece mais de perto, pôde perceber, antes da gente vir para cá, para os Estados Unidos, que eu estava muito angustiado para vir. Bastante angustiado. Algumas pessoas que ficavam lá no audiovisual puderam até ver que praticamente todo culto eu chorava bastante. Mas por que, né, que eu estava tão angustiado assim? Porque na decisão, na preparação da gente vir para cá, eu pedia muito para Deus sondar meu coração, para entender realmente se a motivação do nosso coração era boa de vir, ou se a gente estava querendo fugir de alguma coisa, ou simplesmente gerar uma mudança que trouxesse facilidade para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre mudança e sobre transformação. Porque existe mesmo que essas duas palavras pareçam bastante, elas são similares, mas quando você joga isso na palavra de Deus, faz muita diferença. Ela faz bastante diferença. E muitas das vezes a gente quer de Deus uma mudança. E eu entendia que eu estava buscando uma mudança. Geralmente quando a pessoa sai do Brasil e vem para cá, é porque ela está buscando uma mudança de vida. Às vezes porque a situação financeira está difícil, ou simplesmente ela está estudando e quer buscar uma especialização aqui, ou um estudo, enfim, aqui. Mas um dos principais motivos era a nossa situação financeira aí no Brasil. Então eu não queria que isso fosse o único motivo, porque eu não queria simplesmente uma mudança. E a gente fica buscando as mudanças, querendo que Deus mude a gente, ou mude a situação. Mas quando a gente pede isso para Deus, a gente vai contra a natureza de Deus. Porque Deus não é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. E se a gente fosse chegar para Deus e falar, Deus, mude, Ele não ia saber o que fazer. Então não adianta a gente orar, pedir para mudar, porque Deus não vai conseguir fazer, porque foge da alçada dele. Da natureza dele, né? Nem dele. que ele não pode, né? Não é o que ele é. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é o mesmo sempre. Então, Deus quer fazer da gente como Ele. Ele quer fazer a gente imagem de como Ele é. Então, se como Ele quer fazer a gente como Ele, não tem como a gente fugir disso e pedir a mudança. A gente tem que tem que buscar a transformação. Repetindo, Ele era o mesmo ontem, hoje vai ser sempre o mesmo. Então a palavra de Deus diz que Deus ele expressa o caráter dele. E é de uma maneira multiforme. Ele pode apresentar o caráter dele de várias maneiras. E não necessariamente ele vai mudar a característica dele. Mas ele vai fazer tudo, não mudando, se revelar de outra forma. Seja revelando o amor dele, a justiça, a graça. Peraí. Não tá aparecendo. Deixa eu chegar. Então, de mudança ele não sabe nada, mas de transformação ele sabe de tudo. E a gente é até muito usado no setor corporativo uma frase que toda transformação gera uma mudança, mas nem toda mudança gera uma transformação. Eu separei um exemplo que é como um artista. Um artista, ele
Ele, por exemplo, pega um bloco de madeira, um bloco de rocha, e aquilo está sendo apresentado naquela forma. Mas ele quer tirar daquilo, por exemplo, um pássaro. Então o que ele vai fazer? Ele não vai simplesmente mudar a rocha, ele vai transformar aquela peça. Então ele vai lá com as ferramentas dele, vai bater e vai tirar tudo que é pedra, tudo que não é pássaro. E ele vai tirando, transformando aquela pedra ou aquela madeira, e ele vai chegar naquela forma que é o pássaro. Então aquela rocha, aquele pedaço de madeira sofreu uma transformação, ele não sofreu uma mudança. Então, muitas das vezes a gente busca a transformação porque a gente não tem certeza do que a gente é. Então, a gente enxerga a gente de uma forma, mas na verdade, lá dentro, Deus está querendo te mostrar aquela forma lá dentro. O que Deus quer fazer com você? Quer tirar tudo, por exemplo, comigo. Ele quer tirar tudo, lapidar em mim, tudo que não é Alessandro. Às vezes eu coloquei mais coisas, ou eu assumi uma forma que não é aquilo que Deus quer para mim. Então Deus quer mudar, transformar essa forma. Então Ele vai me lapidar e vai tirar tudo que não é Alessandro e vai mostrar o que realmente Ele quer que eu seja. Então, às vezes a gente aprendeu a lidar só com essa forma. E isso para Deus é pura e simples ignorância. Simplesmente você não sabe quem você é em Deus. Então você age de determinada maneira porque você não conhece a si mesmo. E Deus quer gerar isso em você. Então Ele não vai gerar mudança em você. Ele vai transformar você em toda e qualquer situação. Aí, muitas das vezes que a gente pede também essa mudança, por a gente não conhecer quem nós somos em Deus, a gente se sente seguro, a gente se sente desprotegido. Mas Deus, Ele quer gerar a transformação para que você se sinta seguro, mas não necessariamente para que você se sinta protegido. Eu, quando estava no Brasil, eu de certa forma, eu me sentia seguro, porque eu estava junto com a minha família, eu estava junto com a minha igreja, pessoas que eu conheço. Eu sabia onde eu podia pisar, onde eu não podia. E de certa forma eu também me sentia protegido, por ter toda essa estrutura ao meu redor. E vindo para cá, eu imaginei que esse sentimento, essa sensação de segurança e de proteção poderia ser diferente. Mas chegando aqui, eu vi que, na verdade, eu não troquei. Eu troquei 6 por meia dúzia. Porque, dependendo da situação, eu ainda me sinto seguro e protegido. Por quê? Aqui a vida é um pouco mais fácil na relação de ganhar dinheiro. Então, lá no Brasil a nossa situação estava mais apertada, mas a gente tinha uma segurança com a família e amigos. E aqui já a gente não tem essa segurança de família e amigos, mas é mais fácil, então a gente se sente seguro por causa do nosso emprego. Mas a gente tem amigos aqui, tá bom? Não é bastante. Então, porque aqui, mesmo que a gente tenha as amizades, a gente aprende a não contar com ninguém. Porque o amanhã aqui é totalmente incerto. Então, a vida na América te faz assim, você querer não depender de ninguém. E você buscar a própria segurança em você mesmo. Então, eu vi que a mudança que eu fiz na minha vida não necessariamente era uma transformação no meu coração. Então, Deus quis me mostrar que eu precisava ser transformado para poder gerar uma mudança. E da mesma forma que eu estava angustiado lá no Brasil, eu continuei angustiado aqui. A Dani viveu um momento meio ruim comigo, porque ela me via muito triste. E isso, consequentemente, deixava ela triste. Mas é porque eu simplesmente não conseguia entender isso ainda. E eu precisava conhecer mais de mim mesmo, conhecer mais do que Deus dizia que eu era, para eu poder ter essa segurança, mas não necessariamente a proteção. Porque
Jesus, ele não ele não garantiu pra gente que a gente iria ter proteção. Mas na verdade foi o contrário. Ele falou que a gente ia ter aflição todos os dias. Então, no mundo a gente vai continuar tendo aflição, mas como Jesus, ele venceu o mundo. E como ele venceu o mundo não foi capaz de mudar ele. Mas Jesus, ele passou por várias transformações. E um bom exemplo disso é da história do semeador, né? Porque a palavra de Deus diz que o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele fica solitário. E acaba que as pessoas que não aceitam as transformações de Deus na vida dela, acabam ficando solitário. E até falando dessa live, né? Eu não queria muito fazer, porque eu me considero uma pessoa muito tímida e reservada também. A Dani também é reservada, mas ela, em comparação com timidez comigo, é nada. E isso é uma coisa que eu sempre busquei trabalhar na minha vida, mas que a mudança do Brasil para cá me fez pior, porque aqui a situação de conforto acabou que ficou maior, porque lá no Brasil a gente trabalhava bastante na igreja, ajudava na rede de casais, eu ajudava no audiovisual, a Dani palpa toda a obra lá na igreja, tudo que pedia ela estava lá para ajudar. Então, aqui a gente frequentando uma igreja americana, a gente não tem tanta intimidade com os americanos aqui. Então acabou que foi criada uma situação de conforto aqui que não tinha necessidade de gerar transformação. E normalmente a natureza do ser humano, ela não aceita transformação. Porque às vezes a transformação é dolorida. Às vezes a transformação incomoda. E como no grão de trigo. O grão de trigo precisou morrer para gerar uma transformação, né? E uma transformação drástica, né? Que um grão de trigo a gente planta e depois a gente colhe a 30, 60, 100. Então a pessoa que busca mudança sem transformação e ela acaba ficando sozinha, ela acaba que se alimenta muito nas suas expectativas. Então ela não age a partir da sua fé, ela age daquilo que ela espera de Deus, porque ela acaba que fica ansiosa, ela vive no mundinho dela e ela não compartilha nada com ninguém, e isso pesa bastante no final. E eu me vi nessa situação aqui no começo, no primeiro ano. Então eu não compartilhava muito do meu coração com ninguém, mas eu só precisei entender que Deus estava querendo me transformar para que eu pudesse viver em qualquer situação contente. Porque isso é uma palavra que a Dani pega muito em mim, bate forte com essa tecla em mim, porque eu preciso ser mais contente, independente da situação que a gente está vivendo, independente do que a gente tem. Então, no caso agora, mesmo a gente não tendo a família perto, isso não é motivo, porque a gente tem a tecnologia, a gente tem os amigos daqui da América que acabam se tornando a nossa família também. Mesmo que a América te ensine a viver, a conquistar as coisas sozinho, a gente não tem que ir nessa onda, né? A gente tem que aprender a depender. E ela até tem uma pessoa na minha família, que ela já é mais velha, e que ela viveu e vive até hoje pelas suas expectativas, querendo mudanças, e acabou que ela se tornou uma pessoa sozinha, que não convive com ninguém, e até hoje fica esperando mudanças. Ela fala, quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Quando essa oportunidade aparecer, eu vou fazer a ação. Mas a questão é que não adianta você orar para Deus pela mudança, porque Ele não vai te dar. Então a gente tem que aprender a orar pela transformação da nossa mentalidade. Porque a pessoa que entende dos processos de Deus,
pessoa que conhece Deus, que tem fé, ela quando ela planta, ela não fica ansiosa pelo dia de amanhã, diferente da pessoa que não conhece. Porque o pior que pode acontecer para uma pessoa que é ansiosa, que não conhece a Deus, é plantar. Porque ela vai ficar ansiosa, ela não vai dormir, no outro dia ela vai olhar para a terra e vai esperar alguma mudança, só que aquela mudança às vezes não vai acontecer no tempo que ela quer. Mas a pessoa que conhece de Deus, que entende os processos de Deus, ela planta, deita e dorme. Porque ela sabe que quem cuida do processo, quem dá o crescimento, é Deus. Então ela é contente com isso. Ela não fica desesperada, ansiosa. Então, repetindo, não peça para Deus mudar a sua situação, mas peça para Deus te dar fé para que você suporte a transformação que Ele quer fazer em você. Porque eu quero ver a obra de Deus completa na minha vida. Eu quero conhecer a meu respeito aquilo que eu ainda não conheço. Eu quero que Deus me mostre isso. Eu quero descobrir uma coisa que eu não sabia que eu era. Então, Deus já falou que eu era. Já falou que eu sou. Mas eu simplesmente posso não estar conhecendo isso. Então, um versículo que a gente sabe muito bem, né? Que a fé é a certeza das coisas que ainda a gente não vê. E a firme convicção das coisas que a gente espera. Então, a maioria das pessoas, quando pega essa passagem, ela entende isso como uma coisa que ainda vai acontecer. Então ela joga isso para coisas materiais, como eu ainda não vejo a casa, mas eu tenho fé em Deus que a minha casa virá. Eu quero um carro novo. Eu quero um emprego melhor. Eu quero um marido diferente. Mas na verdade isso não tem nada a ver. A certeza das coisas que a gente ainda não vê, na verdade é a certeza que pela fé eu vou ver ao meu próprio respeito aquilo que eu não era capaz de ver antes. Então aquilo que eu não vejo, aquilo que está escondido, pela fé eu vou conseguir enxergar através da transformação de Deus. E é justamente esse exemplo que eu dei da minha vida no Brasil e a minha vida aqui. Deus conseguiu me fazer enxergar que eu era a mesma pessoa lá e a mesma pessoa aqui. Eu só não conseguia enxergar essa pessoa, tanto lá como aqui. Mas graças a Deus, Deus conseguiu me transformar aqui. Eu tive que vir pra cá uma segunda vez para entender que eu precisava simplesmente ter fé para suportar essas transformações. E como Paulo diz, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser rico, eu aprendi a ser pobre, aprendi a ter saúde, aprendi a ficar doente. Isso eu aprendi bastante. Aprendi a ter abundância, aprendi a passar necessidade. Então, agora eu suporto todas as coisas, porque é Deus, é o Senhor que fortalece a gente. Então, para finalizar minha parte, Deus, Ele não vai te mudar. Ele não vai mudar a sua situação. Deus, Ele vai te transformar. Ele não vai mudar as coisas para que você simplesmente mude a situação, mas continue a mesma pessoa. Porque eu mudei do Brasil para cá, continuei a mesma pessoa. Mas foi só quando eu aceitei a transformação que eu pude mudar a realidade. Então Ele vai mudar você, Ele vai transformar você para que você seja uma pessoa plena em toda qualquer situação. Para que em cada situação você encontre a forma para lidar com aquela situação. Para que em cada situação que você vive, você consiga revelar o contentamento, a alegria de Deus. Porque até na maioria das lives, as pessoas falaram do provimento de Deus, da provisão de Deus. E a gente não pode confundir a provisão de Deus com se sentir protegido. Porque Deus, Ele vai prover.
pode ser que ele prover, que o dia hoje que ele vai prover para você seja fome. Mas você vai aprender com essa situação e vai se tornar mais pleno hoje. Às vezes a situação que Deus vai te prover hoje vai ser a doença. Mas você vai entender na situação o que Deus quer naquela doença. Então, busque sempre a transformação de Deus. Peça sempre, não a mudança, mas a fé para conseguir suportar todas essas transformações. Amém. Ela vai continuar. Ele se apresentou, né, no começo, mas muitas das pessoas que estão aqui já me conhecem há muitos anos. Eu sou dessa igreja desde quando eu lembro que eu existo. Então, eu cresci num lar cristão, eu cresci nessa igreja. Minha família, literalmente, de sangue, faz parte dessa igreja. As pessoas, meus amigos, a maioria das pessoas que viveram toda a vida comigo, participaram dos melhores momentos e dos piores, são dessa igreja. Então, eu sempre fui muito ativa, sempre, quando era criança, toda a minha infância eu lembro de gincana, de escola bíblica. Teve até uma gincana que o Juninho fez a gente participar, que tinha que sair catando papelão e a gente juntava um monte de gente, aí colocava os pais doidos, tudo na escola, pra sair, tudo em casa, tava de férias de escola, pra sair catando papelão. Eu lembro que meu pai foi comigo atrás do flamboyante, a gente ficava catando coisa. A gente já saía pra catar alimento, pedir de porta em porta, de Parque de Laranjeiras, pessoal da nossa igreja, da nossa idade, né, da nossa faixa etária, que nós éramos adolescentes. Então, toda a minha vida, assim, eu sempre fui muito envolvida com as questões da igreja, todas as minhas amizades, a maioria delas, né. E por mais que eu sempre fui me dediquei muito ao serviço de Deus e tudo, eu sempre tive eu vou falar isso, porque talvez, porque é um testemunho, né, uma coisa que Deus falou com o meu coração ao longo desses anos, e que talvez sirva para alguém que esteja passando por isso. E eu sempre ficava me questionando, assim, a gente ouve nas pregações, né, de você achar o seu propósito, você cumprir o seu propósito de Deus, o que Ele tem para você. Então, eu sempre ficava pensando assim, né, porque eu particularmente, eu faço de tudo um pouco. Eu não tenho uma coisa assim, a Daniela é muito boa naquilo, então Deus chamou ela pra aquilo. Eu não tenho isso, assim. Eu faço várias coisas e a minha facilidade é essa também, né, de fazer várias coisas. O Alessandro, por exemplo, ele, o Luiz mesmo e a Lorena viviam, tipo assim, tentando fazer ele dar uma palavra, alguma coisa no site de casais e tudo. E ele é muito na dele. E às vezes eu ficava pensando, gente, no menino tanto potencial, tanta coisa, por que não vai lá, não desenvolve, né? Enfim. E eu ficava me questionando muito isso. E eu não sei, assim, com o tempo eu fui orando, assim, e a maturidade, né, na fé, de que não importa se você sabe o seu propósito, assim, tem gente que nasceu com a voz maravilhosa e aquele propósito é de você cantar, você ser um ministro, ou então tem gente que tem muita facilidade de falar e é bem determinada em questão de estudar, então a pessoa é um pastor lá que vai pregar e tudo. Tem gente que tem essa facilidade do cuidado, então ele vai ser um pastor. Mas tudo isso se resume ao servir, né? O que Jesus veio foi para servir. Ele não veio para ser honrado, ele veio para trazer justiça, para trazer transformação nas nossas vidas. Então, eu coloquei, assim, eu fui ministrada, né, no meu coração sobre isso, de que não necessariamente eu teria um ministério, alguma coisa assim grandiosa, mas que independente, porque Deus deu da palavra, né, a parábola dos talentos. Deus deu talentos para todos. E Ele vai te cobrar de acordo com o seu talento. Não adianta você ficar pensando, se eu cantasse tal, ia ser tão maravilhoso, né? Se eu soubesse, eu adoraria cantar, mas nada. Então, assim, se eu soubesse cantar, ia ser maravilhoso, eu ia fazer aquilo, fazer aquilo.
E às vezes o que você tem ao seu alcance a gente não faz, né? Então, o que eu me trabalhei, que Jesus trabalhou no meu coração, o Espírito Santo veio falando do meu coração ao longo desses anos, é justamente de servir, né? De você fazer o que Jesus trouxe para todo mundo, independente do que é o seu propósito. Ele se resume em servir as pessoas. De ser luz, né? De ser luz da terra, de ser sal do mundo, sal da terra, que é a nossa igreja, inclusive, né? Não é à toa que onde nós estivermos, dependendo se você estiver no seu serviço, se você tiver, sei lá, se você for motorista de Uber, se você for, sei lá, um médico, se você for, independente da sua profissão, você revelar Jesus através da sua vida. Esse é o propósito de todos nós, né? Não é simples. Pode ter que você tenha outras coisas, né? Mas eu tô falando principalmente de mim. Então, que tem uma diferença, né, entre o termômetro e o termostato. O termômetro, ele vai apontar qual que é a temperatura, como que tá aquele ambiente. E o termostato não, é o aquecedor, ele é o ar-condicionado, né? O que ele transforma aquele ambiente. Então, que a nossa função é transformar os ambientes, é transformar as vidas das pessoas. Não necessariamente você vai fazer isso na frente de uma TV que vai ter alcance de milhares de pessoas. Às vezes, não interessa a proporção que aquilo vai ter. Aonde você tá, se você tá no Brasil, se você tá, sei lá, na China, não interessa. Aonde você tá, aquele é o seu lugar, né? Aonde a Bíblia fala, né, que aonde você colocar as plantas dos seus pés, né, você será abençoado. Claro, tem o contexto daquilo, né? Mas aonde você estiver, Deus tem que estar ali. Porque Ele tem que estar ali por você estar, porque Ele está em você. Então, a sua obrigação é de transformar aquele lugar. É o mínimo que você tem que fazer se você conhece Jesus, se Ele te transformou, é você transformar aquele lugar. Então, não necessariamente você vai ter igual eu falei, um propósito, um ministério grandioso. Mas que a gente consiga cumprir aquilo que você veio pra fazer. Que todo mundo, independente, nós viemos pra servir. É igual o Paulo Júnior gosta muito de falar, né? O caminho é mais importante do que o destino. É muito mais importante a nossa vida até chegar no nosso propósito do que simplesmente o propósito. Não adianta você ficar pensando na salvação, que essa é a coisa mais besta do mundo. Você tem que buscar a fé para viver o reino de Deus aqui. Então, ele dá um exemplo bom, né, que ele estava indo para um destino X lá, não lembro se era Uberlândia, que era, de Goiânia, Uberlândia. E o destino era chegar numa pregação lá, num culto, eu não lembro direito o que ele iria fazer no local. Mas no caminho, o carro dele estragou. E o carro dele andava, o máximo era 30, 40 km por hora. E ele teve que parar no meio do caminho para consertar o carro. Então, naquele momento que ele parou para consertar o carro, ele foi numa mecânica de uma família amiga dele, que ele não via há muito tempo. E que ele conseguiu conversar com as pessoas, ter um papo legal, levar uma palavra de Deus para aquela família. Consertou o carro e foi embora. Aí na mesma semana, uma pessoa da família ligou para ele e avisou que o pai dele tinha morrido. E que aquele momento com Paulo Júnior, com a família, foi muito importante, foi muito edificante, que serviu como uma despedida. Então a gente às vezes procura muito saber o que é o nosso propósito tão específico que fica como cavalo, né? Sem conseguir enxergar o nosso lado. Então a gente deixa de enxergar os mínimos detalhes que estão em nossa volta. Então a gente tem que dar realmente essa importância para o caminho que a gente está vivendo. Mesmo o meu propósito aqui nos Estados Unidos, seja uma formação, seja ganhar dinheiro, seja o que for, a gente tem que dar importância no caminho aqui, continuar buscando a Deus. Interromper, pode continuar. Como eu falei, né, eu nasci num lar cristão,
Meus pais se conheceram na igreja, né? Minha mãe se converteu através do meu tio Júlio se converteu, e a partir desse momento entrou através da vida dele, né? Inclusive eu vi que ele entrou salvação nas nossas vidas, né? E eu, aproveitando esse momento, né, de honrar os nossos pais, aproveitar, eu sempre tive um exemplo muito bom, muito grande na minha vida. Quem conhece os meus pais sabe que não conheço ninguém que serve mais do que os meus pais. Porque, assim, tem muitos serviços, claro, mas eu lembro de várias vezes lá em casa, gente morando dentro de casa, porque a pessoa não tinha o que fazer, não tinha gente que eu não tinha intimidade, morava lá em casa, do nada, aí entrava, porque a pessoa não tinha o que fazer, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, a mãe colocava. Então, assim, eu teve uma vez que morou lá em casa uma mulher e um monte de menino, e meu pai, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira na CELG. Então, se você está assistindo, muito provavelmente meu pai já fez instalação elétrica na sua casa de graça. E meu pai, ele pega, por exemplo, qual que é aquele negócio de aparar grama, aparador de grama, liga pra aparar, ele apara a grama da nossa casa lá que ele morava e do quarteirão inteiro. Ele faz essas coisas. Então, assim, eu tive esse exemplo muito grande de serviço, né? E o que eu quero encorajar também é aproveitar esse momento que a gente está passando de quarentena, você fica preso em casa. Gente, é um momento tão maravilhoso de você passar para os seus filhos um momento de alguma palavra. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então, às vezes, você fala alguma coisa para o seu filho, uma palavra, alguma coisa, aquilo o Espírito Santo vai tocar no coração dele, vai trabalhar. Né? É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, que traz transformação, né? Mas a nossa função é falar, dispor do reino de Deus, né? Que o reino de Deus flua através das nossas vidas, seja com simples coisas, sei lá, seja num púlpito enorme pregando para várias pessoas, ou seja, parando a grama do seu vizinho, sabe? Aonde eu quero, né, chegar com tudo isso, não só simplesmente expondo, né, coisas da minha vida, falando e dos meus pais, por exemplo. Mas é que nesse momento tem muita gente que tá passando fome, tem muita gente que tá passando necessidade, tem gente que tá sozinho, tem gente que tá com depressão, alguma coisa. E você pode ser útil para aquelas pessoas, de alguma forma. Às vezes você não tem o dinheiro para pagar uma conta de luz que a pessoa vai cortar. Mas tem alguém do seu lado que você pode ajudar com uma ligação, você pode ajudar com uma oração, você pode servir. Se você não tem muita coisa, mas você tem um saco de arroz que você acha que seu vizinho não tem, que alguém que você conhece não tem, né? Porque eu fico vendo, assim, a gente falou, né? As pessoas... Tem muitas nesse momento agora de angústia, de todo mundo tá muito preocupado, né, com tudo que tá acontecendo. É normal, assim, eu acho que não tem ninguém que não esteja... que seja com um pouco de preocupação com o momento que tá passando, né? Mas que a gente não fique focado no que Deus vai fazer por mim. Ele vai cuidar de você. Assim, se você tá aqui agora, você tá lendo, se você tá vivo, se você tá respirando, não tem nada que prove mais que Ele cuida de você do que isso. Só que você tá aqui agora, não tem mais nada que te faça você entender que Jesus está com você, que Ele te cuida, que Ele te guarda, né? Independente do que você passar. Então Ele vai cuidar de você, Ele vai prover, mas Ele prove através de nós. Para Deus prover na vida do seu vizinho, é através de você, é através de algumas outras pessoas, entendeu? Ele não manda, ele poderia, claro, né? Ele é Deus, Ele é tudo. Mas ele poderia simplesmente brotar comida na casa de alguém, ou simplesmente brotar um dinheiro que vai pagar uma conta. Mas Ele nos dá essa honra de fazer por Ele, né? Eu acho tão maravilhoso, porque se nosso propósito fosse simplesmente, vou só ser salvo, né? Deus me chamou para ser salvo. Fizesse no céu, já que o propósito era só chegar lá no céu. Não precisava passar por isso aqui. Mas Ele nos deu a honra de sermos instrumentos do reino da justiça dele, né? Jesus veio, Ele sofreu,
E assim, a gente fica tentando, né? Por que que a gente sofre? Por que que passa isso? Porque não é possível, Jesus não tá vendo. Eu passei por uma crise uns tempos atrás, uns 2 anos. A minha família passou por um problema, um momento muito difícil, muito delicado, que envolvia nós lá de casa, minha mãe, meu irmão e meu pai. E as pessoas mais próximas também presenciaram tudo, mas não compete a mim ficar expondo o que aconteceu, porque não envolve só a mim. Mas e eu fiquei muito angustiada, porque a gente sofria tanto, e a gente chorava tanto, e pedia tanto para as coisas acontecerem, e não acontecia, né, o que a gente queria. Se gente, não é possível que não vai acontecer isso, você não tá pedindo uma coisa assim, esdrúxula, é uma coisa simples, é uma provisão simples que a gente pede, e não tava acontecendo. E eu ficava tão angustiada, porque eu falava, gente, qual que é o sentido de pedir sendo que não vai ser atendido? Né? Porque, afinal das contas, não faz do jeito que a gente quer, faz do jeito que Deus quer. E eu ficava muito angustiada, né? E a situação passou, não passou totalmente, ainda tá acontecendo algumas coisas, mas, gente, assim, foi um momento que até eu tava conversando com as tias minhas essa semana sobre isso. Mudou tanto a nossa vida, mudou tanto o nosso relacionamento, mudou de uma forma que a gente não conseguiria, sei lá, em 2, 3 meses, Deus revirou a nossa vida de um jeito que em 20 anos não aconteceria. E aquilo, assim, eu sei que assim, no meu coração sempre ficava falando, né, que a vontade de Deus é o melhor, Deus cuida de nós, Deus tem um propósito, a gente fica pensando nessas coisas, porque é a palavra de Deus, né, e eu tenho isso enraizado no meu coração, né, e assim, foi um momento muito difícil, e mas que em todo momento, que às vezes quando passa, né, aí eu pedi tanto perdão pra Deus, porque a hora que você não tá passando pelo problema, você sabe dessas coisas, né, a hora que você tá passando, aí você não tem tanta firmeza, não fica algo tão visível assim na sua cabeça. Mas é que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né? Então, às vezes, você vai... Teve uma vez, inclusive, que eu ouvi uma pregação, inclusive foi o pastor Paulo Júnior que falou, que deu uma chave, assim, virou uma chave, assim, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Mas é nada. Não vai te faltar comida, mas também não vai te faltar fome. Não vai te faltar saúde, mas também não vai te faltar doença. Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar falta do dinheiro. E que em todos os momentos o Senhor é o nosso pastor. A gente tem que descansar sabendo que Ele está cuidando da gente, independente se você tá... Qual que é o propósito daquela situação, o que vai passar por aquilo, né? O que Deus está fazendo na sua vida através desse momento. E uma das coisas que veio trazer muita clareza assim no meu coração, né? Eu estudando a Bíblia e aí relendo assim aleatoriamente com a oração de Jesus, né? Pai, se for possível, né? Passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele ia pra uma crucificação, tipo assim, não tem nada aqui que a gente já passou que compara assim, ó, 1% com aquilo. Não tem. E ele sabia, ele assim, não tem ninguém mais digno de chegar pra Jesus, pra Deus e pedir algo. Não tem. Que tem alguém que tenha mais crédito pra poder pedir. Se for questão de você ser... se você... não, eu dizimo, eu vou na igreja, eu faço isso, aquilo, então eu não sei por que Deus tá fazendo isso comigo, por que eu tô passando por esse momento. E não tem ninguém mais digno que Jesus. E ele passou por muita coisa, né? Mais coisa do que a gente consegue imaginar. A gente sabe porque tem as escrituras que contam pra gente, mas são situações que a gente não consegue imaginar, questão de sofrimento. Então não é... O fato de nós sermos filhos de Deus não nos dá um escudo, não nos dá uma... Sei lá, não nos blinda dos problemas. Né? E esse momento é um momento que muita gente está passando muito problema. Eu acredito que você esteja passando muitos problemas.
Pode ser financeiro, pode ser, sei lá, você não sabe se seu serviço vai durar. Ou às vezes você já até foi mandado embora. Ou às vezes, sei lá, você não sabe, a gente não sabe de nada. Às vezes você tá com a sua segurança e vem um redemoinho e leva tudo. Mas o reino de Deus é muito maior do que os nossos desejos, as nossas vontades. Que a gente tenha maturidade no Espírito Santo, de saber que eu não preciso ficar o tempo todo pedindo pra Ele as coisas que eu quero. Eu vou pedir, né? Igual na oração de Jesus. Ele queria, né, que aquilo não acontecesse, né? Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que a nossa oração seja feita, que seja feita a tua vontade e não a minha. E que nos momentos de tribulação que você tá passando, que você vai passar, ou que você ainda vai passar muita coisa ainda na sua vida, porque enquanto você não morrer, vai ter muita coisa boa, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar momentos de paz e não vai nos faltar momentos de tribulação, né? Esse momento que a gente está passando é um momento de muita angústia, de muito, sei lá, incerteza, de muita gente que está desesperada. E não tô falando que isso é inválido, né? Que a pessoa não pode sentir isso. Nós somos seres humanos, a gente tem isso, né? Mas que a certeza de Deus, que Ele cuida de nós e seja no nosso coração. Não necessariamente Ele vai prover o que você quer, mas na situação que você estiver passando, Ele vai estar lá com você e todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Por mais que você não veja, por mais que no momento, né, não esteja sendo visível aquilo, que demore para você enxergar. Essa é o que nos diferencia das pessoas que não creem em Jesus, não creem em Cristo como nosso provedor, como nosso Salvador. É que todo mundo passa por tribulação, eles e nós. Mas a nossa certeza é que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vai, independente se aquele momento eu não vou ter o que comer, né? Que é alguém que sofreu mais que Paulo, né? E ele fala, o Alessandro leu o versículo, eu até anotei aqui também que eu queria falar. Que é Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que eu tenho trabalhado na minha vida há muitos anos, que o Alessandro falou que é o que eu cobro dele, não é que eu cobro dele, é porque é o que como a gente estava falando, né? Você tem que trazer transformação onde você tá. Se você não consegue trazer transformação para sua casa, que você vive lá o dia inteiro, as pessoas que têm mais contato com você, né? Tem até uma passagem da Bíblia, só que eu não lembro exatamente onde está e como que é. Mas que se você não consegue, resumidamente, se você não consegue pastorear esse exemplo de Deus dentro da sua casa, não adianta chegar lá fora e querer falar alguma coisa, sabe? As pessoas dentro da sua casa têm que ser o testemunho para você e você tem que ser testemunho para elas. Então, o que eu falo muito, questão de contentamento com o Alessandro, é porque nem tudo vai estar do jeito que a gente quer e a maioria das vezes não vai estar, né? Eu tenho trabalhado muito isso porque no meu coração não tem nada no mundo que eu goste mais do que ter paz em saber que as coisas estão bem, que a minha família tá bem, que eu consigo pagar a conta que eu fiz. Não tem, e assim, isso é horrível pra mim, não pode ser assim, né? Então eu tô confessando até um pecado, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado há muitos anos, porque vai chegar a hora do sofrimento. Então eu fico apegada assim, por enquanto não tá tendo, né? Então deixa eu aproveitar cada momento assim, que eu não quero que venha, não quero que aconteça aquilo. Mas vai acontecer. Jesus falou que no mundo vocês terão aflições, né? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então eu não sei da onde que a gente tirou esse desejo, essa obrigação de usar Cristo como um escudo para os problemas.
Eu até tem uns 3 anos que eu ouvi uma pregação e eu anotei um trecho da palavra que, enfim, até hoje fala muito no meu coração. Jesus não veio nos ensinar a ser honrado, mas fazer justiça. A fé não nos protege. A fé nos dá a segurança de assumir a responsabilidade da relação. Fé é para minha vocação e não para minha proteção. Fé é a consciência da graça que passa por mim, que alcança os outros através de mim. Que através da minha vida, a fé seja conhecida na vida de outras pessoas. O meu propósito é ser Cristo para os meus irmãos. A fé não é para que a cruz de Jesus me proteja, mas para que eu suba na minha cruz como Jesus subiu na dele, em favor de nós. Então, que a gente assuma nossas responsabilidades, sabe? Olha para o outro do seu lado. Às vezes tem alguém do seu lado que está passando uma necessidade maior que a sua. Ou às vezes não, às vezes é uma necessidade boba que você acha, pra quê? Mas para aquela pessoa faz diferença. Se você pode ajudar, seja com a ligação, seja com oração, com qualquer coisa, se você não tem condição financeira de ajudar. Mas que você ajude as pessoas. Isso em todos os momentos, mas eu acho que agora, no momento em que a gente tem sido tão vulnerável, tem passado tanta coisa que... Assim, o medo entrou na vida de todo mundo, né? A maioria das pessoas, que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente nunca soube, na verdade, mas agora a gente tá mais voltado para isso, né? E que a gente use a nossa fé, não para pedir em favor de nós, mas para fazermos pelas pessoas, né? Que a nossa fé seja capaz de transformar os lugares, transformar o local que você tá, as pessoas que você tem contato. Isso pra vida, não só necessariamente agora, né? Mas agora eu acho que é o momento de mais fragilidade das pessoas. E é isso. Eu quero agradecer, eu fiquei lendo os comentários assim, mas não podia ficar falando, mas eu gostei. Eu amo vocês, a gente sente muita saudade. Muita. Eu acho que assim, a gente tem um propósito, um plano aqui. E é o que nos faz não voltar, por enquanto. Mas a gente sente muita saudade de todo mundo, a família. A igreja é uma família que a gente... Eu não tenho lembrança de viver outra realidade, senão no contexto ministerial, né? No contexto da comunhão. Então, é uma coisa que nos faz falta. Mas que a gente sabe que estamos todos conectados uns com os outros, né? A gente fica muito grata, a gente recebe muita oração de vocês, muitos recados que a gente recebe. E isso nos emociona muito, porque a gente sabe que não fomos esquecidos, tem pessoas que nos amam. A gente ora muito por vocês, sempre que a gente tem possibilidade, a gente tenta ajudar mesmo de longe, com alguma coisa. E é isso. Eu acho que esse momento a gente tem que olhar para as pessoas. A gente tem um Deus que olha por nós, né, que Ele cuida de nós sempre. Mas às vezes as pessoas ao nosso lado precisam de nós, né? E não é justo com elas ter uma pessoa que, no contato deles, no convívio deles, que tem Jesus dentro da sua vida, que entendeu o propósito, né? Que tem um exemplo de Jesus para nos ensinar como proceder. Não tem como a gente deixar essas pessoas serem injustiçadas, né? Sendo que a gente pode ser, sim, esse canal de justiça, canal de bênção para a vida das pessoas. E é isso que eu queria falar. Amém também. Eu queria também pedir a oração, que é a oração que vocês fazem pela gente, pelo menos por mim, não precisa pensar em mim. Eu queria que vocês orassem pela minha família, principalmente a minha mãe, meu pai, meu irmão, que eles não têm esse suporte da igreja como a gente tem. Eles estão passando por tudo isso, né? Estão já há quase 2 anos sem a gente. E acaba que eles ficam muito isolados, porque eu era meio que um ponto de apoio, tanto principalmente para minha mãe, para meu pai. E
Eu tenho certeza que para eles tá sendo bem difícil a gente longe aqui. Eu já meio que acostumei com a distância. Eu sou um pouco mais frio também que a Dani, mas eu queria que a oração fosse para eles. Muito obrigado. E assim como tem a família do Alessandro, né, tem muita gente que não tem ninguém, não tem uma pessoa para estar com eles, né? Então, que a gente seja isso, que a gente seja esse canal. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Quero te agradecer, Jesus, por esse momento que o Senhor nos separou, que no meio de tanta coisa que tem acontecido, tem assolado tantos corações, o Senhor tem trazido palavras de fé e de esperança para as nossas vidas, para a vida das pessoas ao nosso redor. E que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores para a sociedade, sermos pessoas melhores. Que a gente não fique pensando simplesmente no que seria bom para nós, o que eu quero para mim hoje, mas o que através de mim o Senhor pode fazer hoje. No que depender de mim, o que o Senhor quer que aconteça. Que a gente seja resposta para a vida das pessoas, resposta de oração para a vida das pessoas. O que as pessoas têm orado, têm pedido, o Senhor venha nos usar, venha através de nós trazer salvação, trazer conforto. E é isso. Amém, Deus, que a gente tenha sempre isso em mente, que a gente não busque ficar nessa nossa zona de conforto, mas que a gente busque ajudar o próximo. Que a gente não ore pela mudança, mas ore pela transformação do nosso entendimento, a transformação do nosso caráter, para que a gente seja cada vez mais imagem sua, Deus, cada vez mais, porque a gente sabe que a cada dia a gente vai crescendo e a gente vai nos tornando mais parecido com você. Então, Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé seja forte o suficiente para suportar todas as transformações que você quer que a gente faça. Em nome do Senhor Jesus, nós aceitamos isso. Nós dizemos que estamos em paz com aquilo que você tem para a gente viver. Independente da situação, a gente vai viver contente, Deus. Dando graça, dando glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigada por terem aguentado 1 hora a gente falando. E é isso. Tá bom, Juninho e Luísa, eu vou salvar a live. Eles ficam mandando a gente salvar a live. Eu acho que meu pai tá online. Beijo. Então tá, beijo. Amamos muito vocês. A gente tem muita saudade. Amém. Tchau. Tchau.